Na imensidão do vasto universo infinito, o homem é como uma poeira insignificante, sem valor algum. Isso é uma frase que um cientista famoso disse a respeito dos seres humanos, para que os seres humanos não entendam o seu valor. Porque quem criou o ser humano, quem nos deu vida, expressão e tudo mais, esse sim valorizou o ser humano como ele é. E não como a ciência ou os cientistas dizem que os homens são. Não. Não fique impressionado com o que os cientistas dizem a seu respeito sobre o seu lugar no universo que Deus criou, na criação de forma geral. Então, é preciso desmistificar essa frase para que tanto você como eu possamos saber, de acordo com o ponto de vista de Deus, quem somos de fato em meio à criação, em meio ao universo. Porque existe um universo que Deus criou. Isso é um fato. E eu vou ler aqui agora. Esse texto está na Epístola aos Hebreus. Vou ler aqui. Epístola aos Hebreus, capítulo 1, do versículo 1 ao 3. Está escrito assim, ó. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiros de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Então, pelo Filho, Deus fez o universo. E nesse universo que Deus criou, Ele criou o homem à sua imagem e semelhança. Ele criou você e a mim. Nós somos imagem e semelhança de Deus, sim. Quando nos olhamos no espelho, vemos claramente a imagem e semelhança de Deus, com a qual Ele próprio nos criou. Então, é a Ele que devemos dar o crédito, o louvor, a adoração pela criação de tudo que existe e principalmente do homem, do ser humano, como eu e você somos seres humanos. Então, nós somos sim algo importante do ponto de vista de Deus. Nós não somos insignificantes, nós não somos uma poeira insignificante voando por aí no vasto universo. Não. Não mesmo. Esse não mesmo, você também tem que dizer, assim como eu estou dizendo agora. Porque essa é a realidade. Então, isso é algo que as pessoas têm que entender hoje. Porque essa frase dita pelo cientista para condicionar as pessoas a se pensarem assim, a pensarem que são poeiras insignificantes. Só que os seres humanos não são insignificantes coisa nenhuma. Não são mesmo. Pelo contrário, são importantes, têm importância. Têm o seu devido lugar na criação. E hoje, eu vou colocar você no seu lugar e eu vou colocar a mim mesmo no meu lugar também, na criação. Porque eu vou ler aqui um texto que vai revelar o nosso lugar na criação, no universo. Então, é importantíssimo isso, que você preste atenção. Para que você possa aprender, se conscientizar, para que você possa ter em sua consciência o seu devido lugar, no qual o próprio Deus te criou para este lugar. E desse lugar, nós nunca vamos sair. Sempre vamos continuar no mesmo lugar na criação. Então, eu vou ler aqui 2 textos das Escrituras para que nós possamos aprender isso de uma vez por todas. Para acabar
com essa falácia, com esse raciocínio falaz, com essas mentiras, com essas sofismas que os cientistas inventam e criam e falam com o objetivo de fazer com que você se veja insignificante. Você não é insignificante coisa nenhuma. Então, eu vou ler esse texto aqui para que esse esclarecimento possa trazer para as pessoas o seu real propósito. Porque você foi criado para um propósito, para uma finalidade, para um objetivo. Foi criado assim pelo próprio Deus. Isso é um fato real, literal, eterno. Então, eu vou ler aqui agora o texto que está no primeiro livro de Moisés, chamado Gênesis, capítulo 1, do versículo 26 ao 28. Então, é muito bem claro esse texto aqui, ó. Está escrito assim, ó. Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então, o homem foi criado à imagem de Deus. E foi criado também conforme a sua semelhança. Então, tanto você como eu fomos criados assim. Isso é um fato verdadeiro que está registrado aqui. Para que agora possamos saber quem somos de fato em meio à criação. Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar. Então, a esse homem, a quem Deus criou a sua imagem, conforme a sua semelhança, ele próprio, o próprio Deus, disse que esse homem deveria ter domínio sobre os peixes do mar. Deveria ter domínio sobre as aves dos céus e deveria ter domínio sobre os animais domésticos, deveria ter domínio sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Então, o homem criado à imagem e semelhança de Deus foi criado para dominar, para ter o domínio sobre a criação. Isso é verdade, está escrito aqui. É o próprio Deus falando para você e para mim. Não é uma falácia de cientista. Não, é uma falácia, é uma palavra do próprio Deus. Então, nós devemos entender dessa forma, porque está escrito aqui literalmente isso. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou, e Deus os abençoou e lhes disse. Então, o ser humano é abençoado por Deus. Você é abençoado por Deus. Eu sou abençoado por Deus. Todos os seres humanos que estão vivos hoje são abençoados por Deus, sim. Isso é um fato. É inegável isso. É a verdade pura e simples que nós devemos acreditar. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Então, o homem, ele deve sujeitar a terra. Esse é o papel do homem, sujeitar a terra. O objetivo de Deus ter criado o homem é para que ele sujeitasse a terra. A terra não pode sujeitar o homem. É o homem que tem que sujeitar a terra. Multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Então, esse homem que exerce domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra, não é
uma poeira insignificante na vastidão do universo infinito, segundo a ciência. Não, não mesmo. Então, ele tem domínio, sim, ele foi criado para dominar, para sujeitar a terra. É isso que o homem pode e deve fazer dia após dia. Essa é a realidade, pessoal. Pura e simples. Não há nada que possa refutar isso. Nem mesmo essa falácia da ciência, com seus raciocínios falazes, porque os cientistas se inculcam por sábios, mas se tornaram loucos ao dizer essa frase, que o ser humano é uma poeira na vastidão do universo infinito, insignificante, sem valor algum, é um nada comparado à vastidão do universo. Que grande ilusão é essa que os homens acreditam? Mas você e eu não devemos acreditar nisso mais, porque a verdade exposta aqui é aquela a quem nós devemos acreditar, confiar. É assim que é, para você e para mim. Então, isso é a criação de Deus. Na criação de Deus, o homem é o principal, que deve dominar, sim, sobre todo o restante da criação e sujeitar a terra. É isso que tem que acontecer. Então, para esse homem que foi criado à imagem e semelhança de Deus, ele não é insignificante. Não existe insignificância alguma. Não. Ele é importante. Para o próprio Deus, sim. Então, nós devemos entender isso hoje. Esse entendimento tem que estar sendo conscientizado por nós. Então, é bom sabermos isso a nosso respeito. Do ponto de vista de Deus, é assim que o homem é. É isso que ele tem que fazer. Então, isso foi otorgado pelo próprio Deus. Quem é você ou eu para questionarmos isso? Quem são os cientistas para questionarem isso? Dizerem outra coisa? Dizerem algo contrário ao que o próprio Deus falou aqui? Quem eles pensam que são? Eles não podem porfiar com Deus sobre essa questão. Essa questão já está fechada e definitiva. É assim que é. Então, nós devemos entender dessa forma. E para ficar ainda mais evidente e mais claro ainda sobre essa questão, eu vou ler aqui um salmo, Salmos 8. Deixa eu achar aqui. Salmos 8. Salmos 8, do versículo 3 ao 8. Então, esse texto aqui dos Salmos vai completar o texto que eu li no primeiro livro de Moisés, chamado Gênesis, no capítulo 1, do versículo 26 ao 28. Então, esse texto aqui também vai colaborar com aquele para trazer para você e para mim essa conscientização. Então, está escrito assim, ó. Deixa eu ver aqui, é do versículo 3 ao 8. Está escrito assim, ó. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visites. São duas perguntas aqui, ó. Que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visites. Então, o homem, foi Deus que criou o homem. Lemos isso lá no texto de Gênesis. Então ele pergunta aqui, ó, que é o homem que dele te lembres? Será que Deus lembra do homem? É claro que sim. Deus lembra daquilo que ele criou, principalmente o homem. Ele lembra. Para Deus, o homem não é insignificante a ponto de ele não lembrar, de ele esquecer. Deus não diz para o homem, dane-se, nem sei quem vocês são.
vocês são insignificantes diante de mim. Ele não fala isso em tempo algum. Que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visites. Aí a resposta vem aqui embaixo, ó. Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Então, o ser humano não é insignificante. Por quê? Porque o próprio Deus fez o homem por um pouco menor do que Deus. O homem não é igual a Deus, em tempo algum. Ele é apenas um pouco menor do que Deus. O homem tem a imagem e semelhança de Deus. Foi criado assim. Mas ele é um pouco menor do que Deus. Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Então, o homem é coroado com glória e com honra. Nenhum outro ser vivo que existe no universo é coroado de glória e de honra. Debaixo do firmamento, debaixo do sol, debaixo da lua, só o homem foi coroado de glória e de honra. Essa é a importância do homem. Por isso o homem não é insignificante, como muitos cientistas dizem aí e afirmam. Não, o homem foi feito por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. O próprio Deus coroou o homem de glória e de honra. O próprio Deus. Então, a coroa da criação de Deus, a excelência da criação de Deus, é o homem, sem dúvida alguma. Não há dúvida disso. Pelo contrário, esse texto aqui traz certeza e convicção de que o homem foi coroado de glória e de honra. Aí continua dizendo, ó, deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sobre seus pés tudo lhe puseste. Deus faria isso com alguém que seria insignificante? Seria uma poeira insignificante? Não. Não mesmo. Se o homem fosse uma poeira insignificante, Deus não faria isso de tempo algum. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sobre seus pés tudo lhe puseste. Por quê? Deus sabe quem é o homem. Deus sabe quem é você, Deus sabe quem sou eu. Para ele, ou melhor, para Deus, nós somos aquele a quem Deus deu domínio sobre as obras das suas próprias mãos, e sobre seus pés tudo lhe puseste. Ovelhas e bois todos, e também os animais do campo, as aves do céu e os peixes do mar, e tudo que percorre as sendas dos mares. Então, tudo isso está debaixo dos pés do homem. Tudo isso está debaixo do domínio do homem. Então, o homem não é insignificante. É isso que nós devemos aprender. Essa é a lição. Essa é a verdade. Essa é a realidade. Pura e simples. Para você e para mim. Agora que já sabemos disso, agora que já entendemos essa questão, agora devemos nos portar como somos, de fato, do ponto de vista de Deus que nos criou. O nosso Criador, Ele nos fez assim. E não há nada que possa mudar isso em tempo algum. Então, essa é a verdade, que traz conforto, segurança, traz confiança para você e para mim. Traz o sentimento sincero de adorarmos a Deus na beleza da sua santidade, por Ele ter nos colocado e nos coroado de glória e honra. Então, nós somos a excelência, a criação de Deus.
Isso é verdade, pessoal. Não é mentira. Mentira é essa frase que os cientistas dizem por aí. Mas a verdade é o que eu li aqui, para nos conscientizarmos disso hoje. Então, agora que aprendemos isso, agora chegamos a essa conclusão. E a conclusão disso é esta que eu acabei de falar, que eu acabei de ler. Essa é a verdade. Então, devemos nos apegar a essa verdade com firmeza, para que nunca possamos nos desviar dela em tempo algum. Não há como nos desviarmos dessa verdade. Essa é a verdade estabelecida por Deus. Então agora, vamos viver de acordo com ela. Eu espero que isso aconteça em nome do Senhor Jesus. Amém.